Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis, estou toda terça e quinta conectando você às principais tendências e novidades do setor da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo aqui também na Conexão FM 87.5, pelo Facebook da rádio. Então, se quiser mandar uma mensagem, comentar, fazer alguma pergunta, entre e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a Michele Mican, da Mican Construtora, e a Mayra Dil, arquiteta, também da Mican Construtora. Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Para a gente iniciar, Michele, eu vou começar contigo. Conta um pouquinho da história da Michele, né? Quem é a Michele, para o nosso ouvinte te conhecer, e depois como chegou a Mican Construtora. A Michele é uma junção de muitas Micheles que vem ao longo da vida trabalhando em várias áreas diferentes e que se encontrou na construção civil, né? Faz mais de 5 anos que a gente tem a construtora já. E foi aos poucos, desde que eu comecei, crescendo a minha paixão, e cada dia a construção para mim é encantadora, é estimulante, e eu busco sempre melhorar e entrar mais a fundo dela, conhecer cada cantinho, porque eu acho que a construção civil é um assunto muito amplo, né? Uhum. Não é só sobre casas, é sobre pessoas, sobre famílias. A nossa construtora preza muito por isso, a gente trabalha um pouco diferente. Além de construir o imóvel, procurar excelência na entrega desse material, também a gente entende e convive com as famílias hoje que constroem casas ou que compram casas da Mican. Certo. Então, a construção para mim é uma paixão. Eu amo construir casas. Sim, tu está no meio de um processo de entregar o complemento, muitas vezes, daquela família, né? A gente está fazendo o espaço que elas vão viver, as experiências e tudo mais, né? As famílias constroem também este sonho ao longo da vida. Desde que se forma uma família, eu acho que o primeiro passo é a construção de um lar. Uhum. Um lar para crescer, para desenvolver, criar os filhos. Então, acho que é uma idealização de vida.
Eu acho que a construção é muito além do que tu fazer um projeto, botar os tijolos lá e a arquitetura do negócio. Sim. Pra gente da Mican, acho que é isso. A gente vê com amor e carinho e faz a construção, executa o sonho desse cliente como se fosse pra gente. Entendi. A Mican, ela tem 5 anos, comentaste, né? Isso, né? Ela atua em qual região? Na cidade de Sapiranga, foi o nosso início, tá? Tá. A gente estipulou o nosso público, os bairros que a gente construiria então na cidade. A Mica começou comprando seus terrenos, desenvolvendo os projetos, executando as casas e colocando à venda. Isso foi entendi. até ano passado, era só, nosso nicho era esse, construir, projetar, executar e colocar à venda. Certo. E há 1 ano e pouco atrás, agora, em parceria com a Mayra, então eu e ela abraçamos os projetos de cliente final. Certo. Então, onde o cliente pode vir já ter o terreno, já ter o projeto, a gente só faz a execução, entrega a obra de porteira fechada, como a gente gosta de dizer lá. Tudo que o cliente quiser que a construtora execute, a gente realiza. Passa. A gente está agora também abrindo, ampliando um pouco. Estamos com uma sala comercial na cidade de Rolante, mais alguns outros projetos lá, que é uma outra cidade que a gente gosta bastante, que nos abraçou e nos recebeu com muito carinho também. Então, é um cenário novo. Certo. A gente diz assim, não escolhe projeto. Eu amo o projeto, então eu não consigo dizer que não. Eu olho todos. Eu disse, pode vir que eu vou olhar, vou analisar com carinho. Se estiver dentro do nosso alcance, a gente achar que consegue entregar aquilo com excelência, a gente vai executar. Hoje vocês fazem a execução propriamente dita, não só acompanhamento de obra, por exemplo. Execução global, engloba tudo. Hoje, se o cliente quiser nos contratar só para mão de obra, não é possível. A gente engloba tudo, materiais e mão de obra. Esse é o nosso... Sim, que a gente para o trabalha. cliente não se preocupar. Isso, para o cliente não se preocupar. Maíra, vamos dar as boas-vindas para você. Mayra. Mayra, Isso. vamos dar as boas-vindas. Te apresente, conta um pouquinho da tua história também. Então, eu não sou de Sapiranga, faz pouco tempo que eu tô lá. Eu sou de Morungava, que é o interior de Gravataí. Um lugar bem, né, interior. E eu sou arquiteta, formada pela Unicinos, aqui, né, de São Leopoldo. E eu acho que a minha história com a arquitetura começou antes mesmo de eu nascer. Porque o meu pai, ele é o empresário do ramo de materiais de construção, há 40 anos. Então, Você eu tenho... já tá no sangue. Tá no sangue. Então, eu cresci, ele já tinha... Eu nasci, ele já tinha empresa. Então, eu acho que foi algo bem natural para mim. Hoje, sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, como é ser mulher no meio da construção civil? E é uma coisa que para mim nunca foi algo diferente. Eu sempre estive no meio da construção civil, porque eu sempre participei da loja, trabalhei lá por 6 anos. Então, eu sempre tive esse contato com esse meio. E aí fui estudar, me formei arquiteta e fui para Sapiranga, uma belíssima cidade. Adoro morar lá. E acho que a parceria deu muito certo. Conheci a Michelle nesse meio do caminho e a gente acabou... O destino acabou nos juntando. E graças a Deus deu certo. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Fazer muitas casas ainda. Michele, que tipo de imóvel hoje vocês fazem? Casas, algum padrão já tradicional? É volume? É pouco volume? Conta um pouquinho para nós, para quem não conhece a Mica e começar a conhecer. Eu venho com a mesma linha de raciocínio desde que eu abri a construtora. Médio e alto padrão. Tá. A gente chegou a fazer 2 casas em um terreno. Eu não digo que a Mica não faz geminadas, tá? Porque elas são diferentes as fachadas. Sempre busco diferencial. E elas são praticamente da mesma metragem quadrada de uma casa sozinha no terreno. Então, eu busco conforto, amplitude. Todos os materiais da casa sozinha estão nas nossas casas no mesmo terreno, né? Então, o cliente nunca vai perder em qualidade, em acabamento, o mesmo vergalhão, o mesmo encanamento, o mesmo porcelanato que tem na casa sozinha no terreno, vai ter nas nossas casas, que são 2 em um terreno. Então, padrão de construção, sempre o mesmo, com materiais, buscando as marcas melhores do mercado, né? Certo. Porque a gente não quer construir uma casa hoje e não fazer outra amanhã. Então, eu quero olhar para trás, 5 anos agora, que eu já entreguei a minha primeira casa a mais, e elas ainda estão lindas. Sim. Então, eu acho que tu consegue isso com materiais bons, com mão de obra boa também cuidando. E o nosso público é esse, médio e alto padrão. Tá. E materiais de excelência, sim. Hoje a mão de obra da construção, ela é de vocês? Nós temos várias equipes. Você tem várias equipes. E cada equipes? equipe, cada profissional especializado na sua área. O
pessoal que faz o levantamento de tijolos, vigas, telhados, tem o azulejista, tem o hidráulico, tem o elétrico, cada coisa tem o seu especialista, não é o pedreiro que vai fazer elétrica, não. Tem cada profissional. É profissionalizada a obra, no caso. Isso, toda ela. A tua segunda pergunta era sobre volume ou... nós não temos um grande volume de obra, tá? Justamente porque o nosso atendimento é muito personalizado. A gente tem um contato direto com as famílias, né, que estão nos contratando, e a gente chama eles até o ponto que eles querem se envolver e a gente define e atende num nível de excelência, no detalhe, sabe? Então, por conta disso, a gente não consegue ter um grande volume de obras, porque a gente realmente entrega um atendimento muito personalizado. Quer dar algum exemplo? Geralmente os construtores, os mais antigos, né, que a gente vem de uma... Tem bastante construtoras antigas na cidade. Lá, aqui, todos os municípios têm construtores, mas... E eles, eu noto, assim, uma linha de trabalho. A gente vai fazer essa casa e vender essa casa. Não tem muito, assim, esse brio de lidar. Não querem, né? Uma opção de trabalho de cada um. E a nossa foi justamente o contrário. O que está faltando no mercado? As pessoas, o cliente que vem até a gente comprar uma casa, ele não é construtor. Ele não entende daquilo. Então, é o nosso dia a dia, não é o dia a dia dele. Então, ele precisa que alguém sente e explique aquilo ali. Porque, além de ser o sonho dele, ele está pagando para receber, entende? Claro. Então, a gente se preocupa em explicar e fazer com que ele participe para que entenda. E realmente se torne realidade o que ele espera. Hoje, a gente leva os clientes nas fábricas de abertura, por exemplo, para ele conhecer antes de receber essa abertura na casa dele. Ele já viu ela na indústria. A gente faz as visitas nas lojas de revestimentos, o porcelanato, a gente recolhe amostras, o rejunte a gente leva, coloca na obra, o posicionamento de cada coisa, até de um ralo, tudo é escolhido junto com o cliente, o que ele quiser participar, obviamente. Tem cliente que não tem tempo, mas ele vai receber esse envolvimento da nossa parte, o tanto que ele permitir. Sim, se ele disser assim, não quero ver nada, quero a casa pronta, a gente vocês faz. entregam ela pronta. E se ele quiser dizer, não, eu quero conhecer a abertura, quero conhecer a empresa, e aí vocês acompanham o cliente ele que tudo se mostra com essa disponibilidade, né, de tempo, porque a gente sabe que precisa de tempo também, e interesse, a gente prontamente, porque eu penso assim que nós temos que, todos os clientes que eu atendo, eu parto de um princípio. A gente, como profissional, tem a parte técnica e eu tenho a minha opinião a respeito, né, de determinado assunto. Porém, quem vai morar é o cliente. O lar é dele. Então, sempre que... Se ele quer nos consultar, gurias, qual é a opinião técnica a respeito, né, de determinado produto, como... Só que é ele que vai definir. A definição é tua. A gente está aqui para dizer as opções, né? A e B. Quem define é quem vai morar. Essa colocação é bem importante. Falaste agora, porque passa muita gente aqui e a gente diz assim, tendências elas têm hoje e amanhã. Isso. Só que a tendência não é... talvez a tendência não seja aquilo que agrade o cliente, né? Também. Como a gente tem muitas obras em andamento, geralmente em cada etapa, o levantamento de tijolo, essa daqui já tem o gesso, já tem a parte do muro. A gente geralmente tem alguma coisinha sendo executada de cada etapa da obra. Então, o que eu gosto muito? Antes de fechar o orçamento, a gente faz questão de levar essas famílias, esses clientes para visitar. A gente explica e já vê a realidade construída. Sim. Sabe? E a gente tenta usar, principalmente no nosso marketing, a gente adora cenas reais. Então, hoje, o Dia da Criança é com o filho do nosso cliente, sabe? A gente gosta de filmar com eles, de que eles participem. Eu acho que é muito importante a gente falar uma coisa, agora a pessoa ouvir do cliente é muito diferente. É muito gratificante pra gente, porque... quer dizer que a gente está no caminho certo, né? E até mostra essa exclusividade do atendimento que vocês entregam. Isso. Automaticamente é a recíproca, provavelmente a do cliente, né? Ele vai te devolver o que tu entrega, eu digo, né? Isso. E isso é legal. A questão de locais de construção. Vocês fazem a análise para o cliente? Exemplo, quero construir aqui em Garibaldi, vou contratar a empresa de vocês. Vocês vêm para cá, vocês analisam terrenos, vocês não fazem essa parte, ou tem... Como é que funcionaria? Não? Vamos pensar no cenário de um cliente nosso, alguém que está nos ouvindo, que quer conhecer e quer saber como aconteceria o trabalho.
Tem algumas modalidades. Por exemplo, a Mican, quando constrói para cliente para cliente final, eu estou fazendo para um público, para o maior número de pessoas possíveis. Como eu já estipulei meu público médio e alto, eu já sei quais são as regiões de desejo da minha cidade, por exemplo, Sapiranga, que essas pessoas gostariam de morar. Pela facilidade de acesso à RS, porque hoje tem muita gente que trabalha em outros municípios, ou por ser característica mais bairro fechado, que hoje a gente não tem residenciais ainda na cidade, condomínios. Não tem na cidade de Sapiranga condomínios. Então, e tem gente que gosta. Então, essa região aqui é mais parecida com isso, meu público vai gostar. Mas a realidade de cliente final que chega, geralmente eles têm o terreno. Certo. Eu já comprei, eu já amava aquela região, a minha família mora aqui perto. Então, o que a gente busca? Instruir a pessoa se ela não tem o terreno. Aonde tu trabalha, o teu local de trabalho, a tua facilidade, que é uma coisa que tu vai, né? Trabalha em casa, home office, que já ajuda na planta, no desenvolvimento da planta de circulação das pessoas dentro da casa. Proximidade com familiares é importante para ti ou não, sabe? Então, alguns detalhes que eu acho que vale pensar antes de adquirir um terreno. Certo. Olhar hoje a questão, né, na nossa região, e aqui não deve ter acontecido muito, mas tipo, depois das enchentes que aconteceu, né, as partes de alagamento, eu acho que isso é hoje muito importante, realizar o estudo de solo também, até a possibilidade de fazer antes de adquirir o terreno, né, que o nosso solo modificou muito depois dessas, inclusive na cidade de Sapiranga, não tivemos enxurrada no centro, mas o solo ficou bem alterado depois do excesso de chuva, né, então cuidar muito da região, né. A nossa região aqui não teve bastante desmoronamento. Então, aqui esse seria um ponto, né? Então, assim, são pontos, eu acho, do teu dia a dia que tu deve cuidar antes de adquirir um terreno para facilitar a tua vida, né? Hoje, beleza, tô com o terreno. A partir daí, vocês desenvolvem um projeto. Isso. Fazem um briefing com o cliente, sentam com o cliente, faz toda a análise da família dele e tudo mais. Algum ponto que seria importante a pessoa, por exemplo, elas ter em mente já ao momento de procurar vocês? Exemplo, eu tenho que ter em mente qual é a ideia da casa, eu tenho que ter uma arquitetura talvez, ou vocês sugerem conforme a pessoa vai querendo... Nessa etapa inicial de projeto, eu acho que é bem importante o arquiteto já ir alinhando já no início a questão financeira junto, né? Porque muitas vezes eu vejo, né, situações de colegas até, já chegar com projetos prontos e o cliente não foi alinhado a expectativa financeira. E aí quando chega na questão de quanto vai sair para executar, né, não se alinhou. Ideias e projetos são infinitos. Então, eu no briefing já são infinitos. Dali para cima, é infinito. Então, eu gosto sempre de tentar incluir, né, no briefing, saber do cliente quanto ele quer investir na residência, porque as coisas precisam dar juntos. Não adianta a gente fazer, né, uma residência de 500 metros quadrados e o cliente só ter valor financeiro para investir, recurso para 300, entende? As coisas precisam alinhar. Não dá para frustrar o cliente. Sim. Então, acho que essa parte é muito importante. A gente não pode fazer uma casa com tudo que tem de bom e do melhor, fachada exuberante, metragem quadrada enorme e apresentar para o cliente, se ele não puder pagar aquilo. Então, a gente sempre parte do princípio, eu acho, qual é que é o teu teto de investimento? Vamos lá, eu tenho isso. E quais são os pontos mais importantes? O que tu precisa? Um escritório, quantos quartos, brinquedoteca, o que tu quer, o que é teu desejo? A partir dali a gente começa a desenvolver, dentro desse teu recurso financeiro, a gente vai conseguir executar isso aqui. E o inverso... Sempre trazer para a realidade, né? Eu acho bem importante para... O inverso também é verdadeiro, né? Hoje no mercado, com clientes que possuem uma condição, né, melhor, a gente consegue então estar oferecendo produtos que vão agregar, né, no valor da casa, como um piso aquecido, né, como uma automação. Então, tem N hoje possibilidades, isso que a gente pode estar oferecendo para deixar essa residência mais confortável, né, para a família. Sim, essa questão de alinhamento de valores, vamos dizer assim, seria uma forma de acabar com o susto da obra, de orçar por X e depois chegar na metade e falta dinheiro, ou, meu Deus, gastei tanto a mais do que foi orçado. Isso. Talvez eu acho que esse é o grande terror hoje de quem vai construir. É verdade, eu acho super importante esse tema, na verdade. Exatamente, porque a pessoa não sabe quanto vai gastar.
E aí um alinhamento inicial, eu acredito que seja um caminho para resolver o problema no final. Eu acho que já começa ali uma realidade, né? A pessoa é super importante que traga referências, o que eu gosto, qual a arquitetura que eu gosto. Sabe? Eu acho que para nós facilita muito já. Então, tudo que o cliente puder nos passar antecipadamente para desenvolver esse projeto, melhor. E a gente lá dentro do nosso papel, o que é? Alinhar a expectativa e realidade. Dentro do teu orçamento, e também a gente já fez muito também, ajudar clientes na parte de financiamento. Tu tem isso, vamos buscar um financiamento para completar, para a gente executar tudo, vai demorar tanto tempo, a gente ajuda, a gente participa de tudo que o cliente precisar, a gente acaba auxiliando por pegar esse número reduzido de obras, né? Sim. Até a questão do financiamento é legal de avaliar no início da obra, né? Para não chegar no final, a pessoa tá talvez negativada, porque aí já não consegue mais. Não. E aí não termina mais a obra, né? Eu sempre gosto de dizer que a construção, a obra em si, não é uma ciência exata. Nós trabalhamos com pessoas e com materiais da natureza. Então, por mais que quando o projeto chega na Mican, a gente desmembre todo ele, nós desmembramos tudo. Cada metragem de encanamento, de fios, de porcelanato, de telha. Então, a gente hoje passa uma realidade bem próxima. Fizemos o pacote fechado e passamos o orçamento para o cliente, tá? Mas não é exato. Então, é volátil. E durante essa obra, eu acho que uma das diferenças da Mican também, que o cliente faz solicitações durante o processo, porque ele está vivendo o mundo da construção pela primeira vez, ele não viu tudo antes, e ele vai na casa dos amigos e daí ele conversa sobre o quê? Construção, claro. Porque é a realidade. Claro. E ele vê aquele detalhe no gesso, e ele vê aquela lareira. Ai, gurias, não dá para mudar, eu vi isso e me apaixonei, quero isso na minha casa. Sabe? Então, acontece, às vezes, durante a execução do gesso. Às vezes, não. Acontece sempre. Mas porque é isso, né? As coisas vão acontecendo, mas eu acho que esse é um grande diferencial nosso. A gente não ser quadradas e fechadas e, durante a obra, conseguir ir ajustando as coisas. Claro, né? Se é possível, né? Dentro da possibilidade, se a etapa não chegou ainda. Não pode inviabilizar também a questão do valor investido, né? Sim, vai fazer assim, não, quero reformular. Mas às vezes não, são detalhes, né? Sim. Às vezes que... E às vezes o cliente também está bem disposto a pagar, se der alguma diferença do que já foi contratado, eu quero mudar isso, eu vou pagar, ok. Então, acho que é tudo, a gente é muito assim, muito flexível nessa parte, questão de sentar e conversar e resolver e fazer o que é melhor para o cliente. Se ele quer aquilo ali, com certeza a gente vai brigar por ele e vai fazer acontecer. Sim. Se estiver dentro da possibilidade da construtora, a gente vai fazer. Hoje, a parte do comentaste em condomínio fechado, que vocês não têm essa estrutura lá. Ainda não tem. Teremos. Outras regiões que teriam condomínios fechados, vocês têm estrutura para atender? Exemplo, vamos pensar que a gente tem aqui, Garibaldi tem alguma coisa de condomínio, Bento Gonçalves tem alguns dentro do Vale dos Vinhedos, por exemplo. Nosso ouvinte que quiser buscar vocês conseguem atender a nossa região? Por enquanto, a Mican não atende essa região, tá? A gente já teve alguns engenheiros que nos procuraram, né? Olhando o nosso trabalho lá na cidade. As pessoas olham a rede social e vão atrás. Já tivemos alguns orçamentos fora, Garibaldi, Nova Petrópolis também, os engenheiros nos chamaram. Então, hoje, as nossas equipes estão mesmo bem mais centralizadas locais. Em Sapiranga. E alguma coisa, assim, Rolante foi uma surpresa até, mas eu gostei muito do projeto. Os clientes são incríveis, então a gente acabou executando lá. Então, mas a equipe indo para lá, ok. No momento, a gente não tem ideia de abrir para cá, tá? Mas, futuramente, se a gente conseguir organizar interno e as equipes, que a gente pensa muito, a gente preza muito, até falando, mandar um abraço para toda a equipe da Mican, todo mundo que trabalha para a gente. Não seríamos nada e não estaríamos aqui sem eles, isso tenho absoluta certeza. Dedicação e carinho com que eles cuidam das nossas obras. Sim. E fazem como se fossem para eles e para a gente, é impressionante. Eles não medem esforços. É febre, é gripe e eles estão lá. É chuva, não, Michele, vamos tocar que a gente tem prazo, que a gente precisa fazer. E eles nos cobram coisas, o que é uma coisa impressionante, que não é comum. Esses dias a gente tem que estar... Eles estão nos cobrando, vamos, e a gente está com a nossa demanda interna, né? Às vezes não acompanha eles. Então, um grande abraço e muito obrigada até para todo mundo que está brigando pela Mican crescer cada dia mais. Maravilha. Tu tocou num assunto bem importante, o prazo. O prazo. Como é que funciona o prazo?
De Você obra? consegue- De entrega de obra? porque assim, toda obra vai atrasar. E vai ter problema durante a obra. A gente tem meu pai fala uma frase que eu levo pra vida. O que manda na velocidade da obra é o bolso do cliente. Eu entendi, né, depois de um tempo que sim, claro, estamos brincando, mas é claro que tem os eventos da natureza, né, acontece. Olha Acho que é a nossa principal barreira. Olha. Então, na verdade, a gente, como faz há muito tempo, já sabe em torno de... Tem sempre uma faixa, né? Em torno de quantos meses vai levar, num tempo normal, né? Tudo correndo de acordo com o cronograma. É claro que num contrato a gente estabelece um período maior para caso Função ocorra mesmo, alguma... Sim, né, algo segurança. que a gente não Segurança, possa controlar. Mas, de um modo geral, as nossas obras andam bem... Muito bem. Muito Bem bem. dentro dos prazos. Bem dentro dos prazos. É do nosso interesse também, né? Que se cumpra o prazo, que se entregue aquela obra para a família. As famílias têm expectativas com as suas casas, eles já estão planejando os seus próximos filhos ali. Então, é muito sério hoje tu dar um prazo para uma pessoa, porque ela organiza a vida dela também a partir daquilo ali. E para nós temos que pegar os novos projetos. Se tu não cumpre o prazo, tu já não consegue começar um outro projeto dentro do teu cronograma. Então, acho que é super importante. A enchente agora, claro, né? Ela até não nos atrasou mais, porque a gente consegue fazer uma organização de obra, quando tu tem mais de uma obra. Sim. A obra que já está coberta com a laje, tu consegue trabalhar dentro. Sim. Então, a gente até fizemos uns telhados grandes para fazer dobrar ferro e adiantando as outras partes. Então, isso vai muito de organização e da equipe querer trabalhar, né? Essa questão de vocês comentaram do planejamento inicial, de ver quanto vai gastar, quanto vai de tubo, quanto vai disso, quanto vai daquilo, automaticamente faz com que você tenha um planejamento de execução também da obra. E um controle muito maior, né? Sim, de Hoje- desperdícios e tudo mais. E a gente não passa um orçamento em valor de metragem quadrada, porque nós entendemos que quando a gente pega um projeto, é muito diferente. Tem um projeto que tem piso aquecido, pedra natural, sabe? São elementos que têm um custo. Em Certo. contrapartida, um projeto um pouco mais simples, que não tem esses elementos, não tem como ter um valor de metro quadrado fechado. Então, a gente obrigatoriamente analisa o projeto e, como a Michelle explicou, abre ele para conseguir entender os custos reais daquela obra. Eu Entendi. acho isso muito importante. Aí dentro fica da justo, construtora hoje. né? As coisas ficam justas, não é uma mais ou menos, não. A gente calcula, né, a Eu acho obra que e fica justo. Para a coisa funcionar na rua, ela tem que estar muito bem alinhada internamente. E é uma coisa que hoje eu e a Mayra, a gente busca muito essa organização interna. Trabalhar sempre bem, né, na ponta do lápis, Organizado. como se diz. Esse formato de não ter o preço padrão de um metro quadrado, por exemplo, né? Ele deve auxiliar na questão de poder escolher o produto que tu está listando para entregar, né? Exemplo, a pessoa pediu um piso aquecido, se eu botei que o valor do metro quadrado é X mil reais, e a pessoa mudou no meio do projeto e tal, talvez eu não consiga reajustar. Mas nesse formato de definir o preço para cada uma das obras, tu fica competitivo, porque ninguém paga por outro, né? Isso. E facilita também para conseguir ajustar valores e tá dentro do orçamento. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Isso. Trabalhar com mais segurança também, Sim. né? Para nós e para o cliente, eu acho, né? Que a pessoa, Claro, acho que deve ser um terror o construtor te chamar toda semana. Ai, isso aqui eu calculei errado, deu muito mais. Então, não tem... muito, eu digo muito até ruim. os primeiros pontos que a gente comentou, Michele, é da qualidade do produto. Se tu calcular errado o custo da obra, Tu vai perder automaticamente qualidade. tu vai baixar a Claro. qualidade do produto. Isso. Não existe mágica e obra não é tudo igual. Por mais não é tudo igual. Principalmente os da Micana. Não são. E a partir do momento que a gente trabalha com materiais de marca, né, que a gente fala que são produtos Renomados do mercado, na verdade, né? de primeira qualidade, não tem como tu comparar com obras de um material inferior. A matemática não fecha, né? Sejamos honestos. Exato. Então é visível né, os produtos e a qualidade. No resultado final da obra tu vai ver. Exato. E graças a Deus, a gente sempre pede, a gente está agora com a Vivenda das Palmeiras, que são 2 unidades que a gente tem à venda, que a Mayra desenhou para a construtora, são casas da construtora, não de cliente final, né? E a gente está numa fase de receber corretores, né? O pessoal fazer os seus materiais de marketing publicitário ali, para então divulgar a venda desses imóveis.
E graças a Deus, assim, a gente está só recebendo feedbacks positivos. Veio corretores de outros municípios também fazer o trabalho para oferecer, né? E chegaram, Michele, a gente não tem imóveis desse padrão na nossa cidade. Porque eu pergunto, eu disse, como está? Eu gosto de saber. Sim, porque o olho da gente acostuma com o que a gente faz. Então, eu gosto do feedback, gosto de perguntar, gosto de interagir com as pessoas. O que a Mica pode melhorar para o teu cliente? O que o teu cliente busca hoje numa casa? Isso serve para a gente também oferecer para o nosso cliente final quando ele vem com dúvida nas plantas. O objeto desejo. Tem a outra parte também, que mesmo para vai construir uma casa para um cliente final, tem uma gama de clientes que não sabe se ele vai viver o resto da vida dele naquela casa. Então, ele não quer perder dinheiro com aquela casa. Daqui a pouco, ele vai querer vender. Michele, eu consigo ter um ganho de capital em cima dessa minha casa? Ela é vendável. Ela vai valorizar, né? Ela é vendável. Existe procura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 3 quartos, 2 quartos? Tenho que colocar água quente ou não? Então, existe esse nicho de clientes também, que quer revender o seu imóvel, né? E a gente tem em Sapiranga, graças a Deus, as casas que a Mica vendeu há uns 4 anos de atrás, já há uma super valorização dos imóveis. Pessoas muito contentes que já revenderam os seus imóveis e tiveram lucro em cima deles. Então, isso para nós também é uma grande carta, assim, para o mercado, né? Nós vamos falar mais sobre a questão da revenda daqui uns minutinhos. Agora vamos dar uma breve pausa para os nossos ouvintes ouvirem, para a gente falar dos apoiadores do Construção em Alta, quem faz o programa acontecer. E 2 minutinhos já estamos de volta. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quem quer rever algum dos nossos programas, é só nos seguir no @podcast Construção em Alta, no Instagram e YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje nossas convidadas, Michele e Maíra, da Micai, construtora de Sapiranga. Meninas, nós estávamos falando um pouquinho sobre a qualidade dos materiais utilizados na obra. E na semana passada, na quinta-feira, nós estávamos com um rapaz falando sobre pós-obra. Né? Vocês enxergam que há uma coisa bem ligada à outra?
na questão de um produto bem feito e uma obra bem feita automaticamente diminui um pós-obra. E na situação nós estávamos falando sobre tinta. Né? Ele disse, uma tinta mais ou menos vai causar um problemão depois da entrega da obra. Um dos trabalhos, assim, a análise de vocês em cima disso, ela tem a mesma linha? O mesmo pensamento, digamos assim? Tem o mesmo pensamento. Na cidade de Sapiranga, é uma cidade muito úmida. O solo já é proximidade do Rio dos Sinos, então a gente tem um solo muito úmido na cidade. E a eterna briga, né, de todos os construtores é a tal da bolha, a umidade. Então, eu venho ferreamente brigando com ela. Eu disse, eu vou terminar contigo, né? Eu fui em busca, conversei com outros construtores, fui em outros municípios, pesquisei materiais, vi como que era, não é só o material, né? O processo também, se tu comprar um bom material e não aplicar ele corretamente, tu não vai ter o resultado. Não adianta. Então comecei pela parte de impermeabilização, fazendo as pesquisas, métodos de aplicar, aonde utilizar ele nas casas. Procurei a parte já da massa corrida, do revestimento ali, outros produtos que blindam a umidade. Então, eu já estou com uma das casas de teste ali há mais de meio ano já com o processo concluído, com sucesso. Não tivemos nada, nenhuma incidência de umidade. E estou aplicando esses materiais e esse processo hoje nas casas da Mica dos clientes também. E se Deus quiser, eu vou vencer ela. Então, mas, como tu falou, pós-obra, temos com certeza alguns problemas ao longo desses 5 anos aí. O que é tradicional, né? E a gente não começa sabendo tudo, mas eu acho que é o nosso papel procurar melhorar, sempre. Pesquisar, porque o mercado evolui muito rápido, então vamos buscar aí, porque tem coisa para melhorar. Então, a gente fez algumas reuniões com representantes de marcas de tintas, também, justo que tu falou. Sim. Hoje a gente tem vários produtos excelentes, que não é só tinta, que são repelentes de água, enfim, enorme. Então, o que a gente faz? A gente pega das melhores marcas o que eles têm de lançamento no mercado e aplica para testar, porque são as tendências, né? Então, se espera que vai resolver. Na real, aí, esse seja uma estudo é para solução a longo prazo. resolver possíveis problemas, né? Isso, é para evitar que aconteçam esses problemas que a gente já convive hoje. Sim. Não vamos ser hipócritas e dizer, Mica, não vai acontecer nada. Não existe. Não, o que a gente Então, fala a aqui diferença, eu acho, é de quem buscar. resolve, quem quer resolver, né? Isso. Do que numa obra é assim, né? A pessoa fez o serviço e ela nunca mais aparecer, não é um bom prestador, né? Não. E eu acho que o cliente, ele é teu cliente sempre. Então, a hora que ele te chamar, eu hoje, graças a Deus, tenho um bom contato com todos os meus clientes, ex-clientes, né? Que continuam sendo, hoje a gente mantém. Sapiranga também é um município pequeno, né? Então, a gente acaba tendo contato com todo mundo, encontra na rua, acho que é bem parecido aqui com Garibaldi, né? Bem parecido. Então, eles são os meus melhores vendedores. Se eles estiverem falando bem de mim, falando realmente o que eu faço, o meu atendimento e como eu não sou perfeita, a Mica não é perfeita, eu sempre digo, a gente está aqui para melhorar e para aprender, mas a diferença está em resolver, como tu disse. Eu sempre vou atender, sempre vou buscar dar o meu melhor para eles. Porque eles falando bem de mim e levando o nome da minha construtora para os amigos, para os conhecidos, eu acho que isso para mim não tem preço. E pelo que tu comentaste, pelo que vocês comentaram durante todo o programa, a Mica pode não ser perfeita, mas ela está em busca da perfeição. Pelo comentário que... Essa é a palavra da Michele. Sabe que a gente fala assim... 2 mulheres à frente de uma construtora. É um pouco atípico, né? Mas a gente sempre brinca que mulheres tendem à perfeição. A gente tem vamos, né, ser sinceros, a gente tem um brio melhor, assim, os detalhes. A Michele brilha, essa é a palavra da Michele. Ela muitas vezes pergunta em determinada situação, ela olha para o prestador e fala, vai ficar perfeito. Chega a intimidar. Perfeito é a palavra, eles porque... param. A gente almeja sempre a perfeição. Claro, eu gosto de levar tudo muito assim, o mais leve possível, porque a construção é um trabalho muito pesado, né? Muito judiado. A gente teve uns dias de calor lá bem difíceis.
Então, acho que o clima, eu gosto do clima da minha obra leve, assim como eu sou. Então, eu gosto de chegar e dar bom dia, eu gosto de comer churrasco com eles, eu gosto de... A gente leva coca, eu acho que eles são a nossa família, né? A gente tá todo dia mais com eles do que em casa. Sim. Então, eu acho que esse clima é legal de tu fazer com que a pessoa entenda também que se ela estiver leve e feliz, ela vai produzir mais, ela vai produzir melhor, ela vai produzir com carinho. Eu sempre digo para eles, isso não é só para mim, isso é para o cliente. Vocês estão trabalhando para uma família que juntou o dinheiro da vida dela, que é o sonho da vida dela morar aqui, é o lar dela. Então, façam com carinho, façam com amor, que com certeza vai sair bem feito. Eu tento levar isso para todo mundo que trabalha para mim. Sim, Gosto e é bem por aí mesmo, né? Porque o resultado vem daí, né? E são Bem nos por aí. detalhes, né? A gente tava brincando, né? Mas assim, desde o lixo na obra, o que a gente costuma dizer? Por mais que seja um canteiro de obras, tu tá ali fazendo o baldrame, tu entende que aqui vai ser o dormitório do filho, tu não pode ter um prato plástico no chão, porque o cliente vai visitar a obra no final de semana. Então, eu acho que é papel nosso fornecer, então, né, sacos de lixo, sabe? Dar a infra para que a obra fique da maneira que saia no formato que vocês querem que a coisa aconteça. Perfeito. Então, eu acho que dá muito certo essa parceria de duas mulheres comandando esses detalhes, que são detalhes... E esses homens, né? E esses homens são muitos. A gente brinca, eu tenho um exemplo que eu nunca vou esquecer, eu acho. Nós chegamos para iniciar uma obra e tinha um terreno próximo que tinha uma outra, era vizinho de obra, enfim. E o processador olhou para mim, essa obra ali não é da Micam. Eles não estão recolhendo lixo. A gente ficou muito. Ele não usou exatamente essas palavras, mas para exemplificar para vocês. Então, a gente coloca para eles isso, que é importante para nós. Eu não posso estar lá todo dia recolhendo e ajuntando, né? Eu sempre digo para eles, apesar de eu não estar 24 horas por dia com vocês, a gente vai o máximo possível na obra. Eu amo a obra, eu amo estar lá, conferir, olhar e estar com eles. Mas a gente precisa captar clientes para que eles continuem trabalhando. Exato. E então, aproveitando, faço que eles entendam isso também, né? falando em limpeza, eu quero aproveitar o espaço para fazer um elogio à cidade de vocês. É. Eu acho que quando a gente mora no lugar, o nosso olho acostuma e a gente não se dá conta. Gente, a cidade é incrível, ela é linda, ela é limpa. Os meus olhos, né, meu coração, gente, olha... perfeccionismo aqui. Sim, a gente olha essa arquitetura, olha esses prédios extremamente bem pintados. Tu sente, ao andar, o cuidado, o capricho. Acho que esse é a grande palavra, assim, o capricho, seja no jardim, seja na pintura perfeita, tá tudo lindo. E conforme a gente vai, né, indo para baixo, né, digamos assim, infelizmente vai se perdendo um pouco. A cultura aqui da Serra é riquíssima, é lindo. Sim. Então, a cidade está de parabéns, a gente adora. Obrigado, né? Eu acho que quem é local, às vezes, não se dá conta como é lindo aqui. É muito especial. E é o detalhe, sabe? A cidade não se gente, perde. Venham visitar Garibaldi, que o Natal ali no centro tá lindo. Vocês estão com o olho bem bem treinado. Treinadíssimo. Até a questão de... Tu comentaste, Mai, na questão da visita do proprietário na obra. Sim. Em muitos casos, a gente vê que construtoras de prédios, por exemplo, eles limitam muito a questão de visita. E talvez seja porque fica um canteiro de obra não tão bonito, aceitável para a visita do cliente. Perigoso também, tá? Isso. Exato. Não vamos esquecer que obra é obra, então tem coisas que a gente sempre deixa, acho que é nosso papel, né, de frisar com o cliente, porque eles querem ir em família, muitas vezes, né, então... O mínimo, né? A gente precisa frisar calçado fechado, né? Tem alguns cuidados. Nós sempre mandamos no grupo dos clientes. Quando a gente vai com eles até a obra, eles vão com a gente muitas vezes, né? E no grupo, a gente tem um grupo com cada cliente, né? Nós e os clientes, engenheiros, arquitetos. Então, a gente sempre frisa. Pessoal, final de semana, vamos visitar a obra, sapato fechado, sabe? Dá uma cuidado com as crianças. É um local perigoso. Um simples tijolo, se a criança raspar, pode cortar. A pele é sensível. Claro. Escadas daqui a pouco também podem ser perigosas, né? Mas eu nunca quero limitar o meu cliente. Eu prefiro acompanhar e ajudar. E, cuida, porque é o momento dele, né? Vocês chegam a marcar horários para esses clientes visitar ou não? Ele simplesmente pode chegar na obra em qualquer momento? Não, ele pode chegar na obra dele. As nossas obras todas têm alarme.
monitoramento 24 horas e câmera. Entendi. Então, ele consegue acompanhar se ele não estiver lá também. Então, a gente consegue ativar e desativar o alarme remotamente. Gente, a gente está indo na obra, ver isso aqui, levar esse material. Veio meu pai, quer conhecer, desativa o alarme. Até tem um cliente que tem o próprio controle dele, que ele tem já algumas plantas lá, enfim. Então, mas é bem tranquilo. Se quiser que a gente acompanha para tirar dúvida, Michele, vamos lá, eu quero ver onde é que é os quartos, como é que tá as aberturas, os vãos. Vamos marcar a hora? A gente marca e vai com eles. Mas, enfim, a hora que eles quiserem, a casa é deles, a obra é deles, eles têm essa liberdade de fazer as visitas. Hoje a Mican, ela tá com mais obras de terceiros ou com mais obras próprias? Hoje de terceiros. Hoje de terceiros. Uhum. E as obras próprias estão ficando... Tá ficando de lado. O tempo tá curto. A minha arquiteta tá me puxando a orelha. Sim. As casas estão tentando nascer, mas estamos desenvolvendo novos projetos. Vamos lá, né? Entretanto... E a questão... Eu gosto muito de participar do desenvolvimento das fachadas das casas, tá? Eu sou muito exigente com isso. Eu gosto de fazer pesquisa, material, design. Eu sou apaixonada por isso também. Na cidade de Sapiranga, até, fui eu a primeira a implementar nomes nas casas. Não existia isso em Sapiranga. E eu disse, não, as minhas casas vão ter nomes. Como que as pessoas vão saber que casa é essa? Então, eu fui a primeira na cidade a colocar nome nas casas e hoje todo mundo usa nomenclatura, né, nas suas casas. Então, eu gosto muito de participar desse processo de criação. Não sou arquiteta, mas eu adoro e faço questão. Então, às vezes eu corro demais, eu não consigo fazer isso com a Maia. E a questão de, exemplo, a gente pegar uma obra que vai iniciar um projeto já pronto, né? Talvez o arquiteto que desenvolveu só fez uma parte ou deixou alguma coisa que vocês percebem que talvez não vá funcionar. Se fosse, não sei se seria essa a palavra e não sei se isso já aconteceu. Já aconteceu e Enfim, eu também como arquiteta me coloco no lugar. Acontece, às vezes são muitos detalhes, são muitos clientes, né? Muitas vezes. Então, o que a gente geralmente faz? A gente recebe o projeto, a gente analisa arquitetonicamente também. Circulações e detalhes, sabe? Então, e a gente sempre tenta, dentro de uma ética, né, possível, entrar em contato, fazer um trabalho em conjunto, né? E falar... Sim, uma parceria, teoricamente. Sim, porque a gente sempre tem que ter em mente o seguinte, a gente está aqui para que a casa do cliente saia com excelência, para que fique melhor. Não pode ter uma disputa de ego profissional, entende? Sim. Eu, como arquiteta, não posso estar disputando com o colega aqui. Então, mas a gente precisa ter, eu acho que, um alinhamento assim comum. Ambos trabalhar para que fique melhor, né? Então, a gente senta e fala, quero pedir licença, porém, gostaríamos de sugerir que, né? Eu sempre digo assim, quando chega o projeto, a gente vai se meter no teu projeto, porque a gente é metido, a gente gosta de... Eu digo pro cliente assim, tá vendo aqui vai ser a tua lavanderia, aqui vai ser a tua cozinha, tu vai circular daqui pra lá, essa vai ser a tua movimentação, por exemplo, de levar o churrasco pra mesa. Tu tá ciente que tu vai fazer esse trajeto... Passar pelo tapete branco. Isso, a gente faz... Tu entende que a gente faz todo esse raciocínio com o cliente, tu vai tirar a roupa no banheiro, aonde tá a tua lavanderia, qual o teu trajeto? A gente faz o cliente imaginar tudo isso. Vai na tua... Ai, Michele, eu não sei se esse quarto não tá pequeno. Daí a gente vai lá e diz, pega a tua treninha final de semana, vai lá e mede o teu quarto, vê se ele tá bom pra ti. Sim. E compara o que serve pra ti, o que tu tá usando hoje. Não, meu quarto pequeno eu quero maior. Sim. Então, eu acho que nada melhor do que a tua própria casa, onde tu está hoje, para ter como base o que é bom para ti, o que não, o que serve, o que tu quer mudar. Só que essa planta, o cliente tem que se enxergar vivendo dentro dela no papel. Ele tem que conseguir ver isso, essa circulação. E é aquela história, né? O papel aceita tudo. Então, é o nosso papel... já que temos mais experiência, olhar e dar diretrizes, né? Então, e auxiliar o cliente nisso. Mas a gente, sim, faz intervenções, sugere, não digo faz, sugere. O cliente é que define, né, se gostaria ou não. Sim, é até importante porque no papel, como tu disse, aceita tudo, mas também é a hora mais barata de errar. Sim, né? Depois que tu tá com as paredes prontas, aí já... Eu digo, projeto é para isso. É para isso que a gente faz projeto? Pra gente estudar todas as possibilidades e estuda e reestuda. Se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que vai construir, vai fazer projeto, vai executar a sua casa,
tire o tempo que for preciso para fazer o projeto. Sabe? Não tenha pressa na hora de colocar ele no papel e de analisar se ele vai servir, se vai ser usual para a tua vida. Te imagina morando dentro dele e espera o tempo que for, testa a configuração que for, faça testes, que como a Mayra disse, o papel, tu vai ali, vamos mudar, ver se fica melhor. E depois de executado não tem o que fazer, né? Eu sempre brinco com os meus clientes que projeto tem um tempo de amadurecimento. Muitas vezes a gente apresenta ali um estudo de planta, por exemplo, e a emoção toma conta, né? E tá perfeito, tudo certo. Tá Mas perfeito. eu brinco com os meus clientes. Vai pra casa, dorme e acorda. Porque às vezes a gente muda de opinião ao dormir e acordar. Então, né, a gente tá muito acostumado a fazer, né? São muitos anos já fazendo isso, então a gente brinca a respeito disso. E esse é o momento de mudar, enquanto está no papel. Até essa questão, a gente comentou na primeira parte do programa sobre a questão da mudança durante a obra. Né? Quando a pessoa está começando a ver projeto, a gente percebe nas imobiliárias, né? A pessoa começa a ver planta, mas aquela lá o quarto é melhor, aquela lá a sala é melhor. Tá, mas tem que botar tudo numa só e cada um na casa. Não é tão simples. E assim, é muito importante já quando a pessoa vai escolher o terreno, né? Tu perguntou como ajudar o cliente a escolher um terreno, enfim. Posição solar hoje é uma coisa importantíssima. Nosso clima está muito volátil, né? Não se tem mais as estações bem definidas. Então, posicionamento solar, eu gosto muito de nos meus projetos, fazer aberturas muito grandes, porque eu gosto de luminosidade natural dentro das casas, que eu acho que hoje uma economia de energia vem bem para todo mundo, né? Tu não tendo a necessidade de estar ligando a luz durante o dia. Eu gosto muito da ventilação também. Abriu as janelas, as aberturas grandes. Então, é uma característica das minhas casas que eu sempre preste muita atenção nisso. Na posição do terreno já para essa ventilação natural, ficar agradável durante o dia em casa. Já chega quando tu fecha à noite, tem que ligar o ar, né? E a questão da luminosidade, acho que é super importante. Vá no seu terreno, imagine onde vai estar os quartos, já converse com quem está vendendo o terreno. Como é a posição solar desse terreno? Onde vão ficar meus quartos? Né? Então, analisar dentro do lote, se tu tiver a opção de escolher, sempre se preocupar com esses detalhes. Maravilha! Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-34-62-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34-62-15-25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54-999-61-61-47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54-999-96-70-18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM.
Bem-vindos de volta, quero agradecer às nossas convidadas de hoje, Michele e Mayra, as duas da Mican Construtora, por compartilhar um pouquinho do conhecimento do trabalho. Michele ou Mayra, quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser saber mais, quem quiser mostrar um projeto de arquitetura para execução, com quem eles falam e qual a rede social? Ela, Mayra, é a menina das redes sociais. Dá para entrar em contato no Instagram da Mican Construtora, Mican com K, M-I-K-A-N, Mican Construtora. E lá já tem o link direto, né, para conversar conosco. Perfeito. Pode nos chamar lá, que conversaremos. Maravilha. E vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembrando, quem quiser seguir @podcast Construção em Alta e também nos acompanhar pelos perfis @William Pilate e @Giovana Fachinelli no Instagram. Estamos no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira às 19h. Mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e até terça-feira. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.